O tema de hoje é sobre os trânsitos de Plutão com a Vênus, ou seja, Plutão com a Vênus nas previsões. O vídeo anterior foi sobre Plutão-Vênus no mapa de nascimento. Quando se trata de previsões, nós ficamos 5 anos e meio numa previsão de Plutão, ou seja, quando Plutão toca qualquer um dos nossos planetas, ele faz, então, um trânsito, um período de 5 anos e meio em previsão. 5 anos e meio é muito tempo. E por que é muito tempo? Porque com Plutão as coisas não são tão fáceis de se resolver. São mudanças, são fases da vida, né? Então a gente não resolve algo intenso em uma semana, nem em um ano. Questões que nós precisamos resolver com mais cuidado. Então 5 anos e meio é o tempo que Plutão nos mostra um caminho. Quando Plutão toca o planeta do amor, que é a Vênus, o planeta dos relacionamentos, que é a Vênus, ele transforma as nossas relações, tanto as existentes como aquelas que vamos, então, trazer, né? Que vamos trazer para a nossa vida, que estamos buscando, que vamos conhecer, né? Então, é bem provável que você conheça pessoas que têm uma natureza plutoniana muito forte quando você estiver sob trânsitos de Plutão com a Vênus. A Vênus, que representa então os relacionamentos, você vai contrair para sua vida relacionamentos intensos, profundos. Pessoas com uma natureza mais escorpiana, não que tenham que ser escorpianos ou escorpianas, mas pessoas que têm uma natureza de escorpião, porque Plutão é o regente natural de escorpião. Você vai sentir que a sua energia sexual está mudando. Se você sempre esteve uma energia sexual muito ativa, você vai começar a ter mais critério, né? A fazer uma triagem maior. A sua energia vai meio que se refinar mais. Você vai ficar mais seletivo. Agora, se você estava com uma baixa de libido, quando entra Plutão, essa libido aumenta em muito. Plutão é o planeta das compulsões sexuais. É o planeta da energia sexual mais exacerbada. E quando ele toca a Vênus, você fica mais sensual, você fica mais erotizada ou erotizado. Principalmente as mulheres, porque a Vênus é o planeta da feminilidade, é o planeta do feminino. Quando você está passando por um trânsito Plutão-Vênus, então você pode conhecer alguém, ou se você estiver dentro de um relacionamento, a sua relação se intensifica. Problemas vitais no relacionamento surgem. Aliás, eles não surgem, você passa a tomar consciência deles. As coisas, claro que eles podem até começar, como são 5 anos e meio, você pode começar a ter problemas no relacionamento, sim. Mas também pode ser que você já tenha problemas de algum tempo, mas você começa a identificar porque Plutão entrou em trânsito e ele tá o quê? Ele tá mostrando para você o que precisa ser regenerado. E regeneração é a palavra de Plutão. Algo precisa ser regenerado, algo precisa ser destruído. Tem algo no relacionamento que precisa simplesmente acabar. Não dá para ser mais dessa forma. Você pode passar a desconfiar do seu parceiro ou da sua parceira. Embora a Vênus seja o planeta do feminino, também é o planeta do relacionamento. Então você passa a desconfiar da pessoa no qual você está se relacionando. A pessoa passa a ficar muito ciumenta, muito ciumento, desconfiando do seu parceiro ou da sua parceira. E o contrário também pode acontecer. Você pode estar passando por um trânsito de Plutão com a Vênus e o seu companheiro ou a sua companheira começar a achar que você está traindo, que você está tendo uma conduta que vocês não acordaram, né? Então, o que acontece quando você quando você conhece um parceiro muito abusivo ou quando você conhece um parceiro muito ciumento? E você é quem está com o trânsito Plutão-Vênus, né? Isso acontece porque você está muito apegado a uma energia dentro de um relacionamento. O outro meio que percebe isso e ele manipula você. Por quê? Porque Plutão é o planeta da manipulação. Então, se você está com Plutão-Vênus, você atrai pessoas manipuladoras. Pessoas que querem que você dê conta de onde você está, do que você está fazendo, para que lado você está olhando. Tem ciúmes dos seus ex, das suas ex. Então são pessoas manipuladoras que você vai atrair para sua vida. Ah, mas é sempre assim? É só coisa ruim? Não, não é só coisa ruim. Acontece que Plutão, ele lida com questões da nossa humanidade que nós são tantos tabus, né? São questões em que a gente
tem mais dificuldade em compreender. Inveja, ciúme, manipulação, sequestro, violência, abuso, lida mais com essas questões, né? As altas esferas de Plutão são sim possíveis, mas geralmente as pessoas não exibem o seu lado mais luminoso de Plutão. Mas pode acontecer sim. E qual é o lado mais luminoso de Plutão? É a cura. É a cura emocional. É a cura em todos os sentidos, né? Plutão, por ser o planeta da regeneração, que representa a fênix, a ascensão até as mais altas esferas, as mais sublimes esferas, sendo que antes, né, ele adentrou no submundo e depois é que ele ascende com toda a sabedoria. Então Plutão é aquele planeta em que ele vive experiências extremas, de extrema dificuldade, depois ele ascende e vai às maiores alturas no qual o ser humano é capaz. Então Plutão com a Vênus também tem isso nos relacionamentos que passam por 8 e 80. Muitas vezes você passa por experiências limites dentro dos relacionamentos. E depois você sai renovado. Não é garantia de que você vai sair renovada no sentido de que esse relacionamento ele vai se manter num estado ótimo. Mas acontece muitas vezes, por exemplo, de você passar por experiências limites no seu relacionamento com doença, por exemplo. Não é uma traição, não é uma desconfiança, nada disso, é uma doença. A pessoa passa por uma doença física mesmo, né? E o seu companheiro ou a sua companheira passa por uma doença física, você tá lá dando todo o apoio. Plutão tá lá, ele tá se dedicando. Plutão é um planeta de dedicação também, né? Quando ele ama, ele se dedica. Uma característica de Plutão com a Vênus é que quando ele ama, ele vai até as últimas consequências por quem ele ama, né? É aquele que cerca no sentido de dar aquele apoio substancial. E quando você tá com o trânsito Plutão-Vênus e a sua companheira ou o seu companheiro tá passando por uma experiência limite na vida dele, seja por uma depressão profunda, seja por uma doença, Plutão rege doenças mais graves, como por exemplo câncer, né, que são umas doenças que minam o organismo, ou até mesmo outras formas de doenças também bem difíceis, e que muitas vezes a pessoa que está com Plutão-Vênus, ela tá ali do lado do companheiro, né, que a gente está falando de uma Vênus, de um relacionamento, ou da companheira, e vive aquelas experiências junto com aquela pessoa, e o relacionamento, ele se regenera no sentido de que a pessoa se regenera, e esse processo de cura você acompanha, esse processo de cura do outro. Isso é muito bacana, porque a pessoa tá ali pro que daí vier, né? Então Plutão é forte o suficiente para dar suporte. Então as pessoas que estão passando por trânsitos de Plutão-Vênus também são chamadas a auxiliar mulheres em situações de vulnerabilidade social, né? Plutão, quando ele toca Vênus por trânsito, muitas vezes você é colocado num cargo ou você é colocado numa posição em que você é chamada a auxiliar pessoas que estão passando por dificuldades realmente fortes. Você pode, por exemplo, ir trabalhar no INCA e auxiliar no INCA, né? Pessoas que passam por câncer, pacientes terminais, visto que Plutão rege a morte. Você pode ser chamada a dar auxílio. Por que eu estou falando disso se a gente está falando de uma Vênus, né? Planeta da beleza, do amor. Porque a Vênus, ela tem uma relação também com a parte social. E tem a relação também com as mulheres. Então, muitas vezes você vai em auxílio, principalmente de mulheres. Plutão, Marte, depois quando eu falar, vem os homens também, né? Mas Plutão, Marte, mulheres que são acometidas por câncer ou por doenças em que elas estão ou em estado terminal ou estão se recuperando, passando por crises muito dolorosas e desgastantes. Mulheres vítimas de abuso sexual também. Então você pode começar a enxergar essas causas, né, e dar auxílio, dar suporte, porque Plutão é um planeta de cura, e a cura ela nem sempre vem só através do médico, né? A cura também vem através de um contato afetivo, através de um apoio, através de uma força que você dá também, né, que auxilia nessa cura do corpo físico. E a cura emocional, para os estados de depressão, para os estados de angústia extrema, de suicídio, de tentativa de suicídio, essas experiências limites da vida.
Lembrando que Plutão rege a morte. Não estou dizendo com isso que porque você está com Plutão Vênus, você vai morrer, ou o seu companheiro vai morrer, porque Vênus é um relacionamento, ou a sua companheira, porque é mulher, você vai perder a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva. Não estou dizendo que seja exatamente assim, tá? Pode acontecer? Pode, você pode passar por uma situação de luto, mas a gente muitas vezes experimenta lutos mesmo de relacionamentos que simplesmente acabam. Ou então de relacionamentos que se tornaram tão abusivos e tão tóxicos que eles acabam. Você lamenta porque não deu certo, mas você consegue se livrar desse relacionamento. Veja, dificilmente uma pessoa sai de uma relação tóxica. Quando ela se torna tóxica, a ponto de você ver que é tóxica, isso leva um tempo. E Plutão, veja, tem 5 anos e meio. Também não estou dizendo com isso que se você está numa relação tóxica, tem ainda 5 anos pela frente de Plutão, que você vai ficar até o final de Plutão nessa relação. Não é isso. Isso significa que você pode ficar 5 anos e meio numa relação tóxica. Você pode ficar 1 ano numa relação tóxica. Você pode ficar, sei lá, meses numa relação tóxica. O tempo não é determinado especificamente só porque Plutão fica 5 anos e meio. Não. Você tem, então, 5 anos e meio para você viver uma energia de Plutão e você aprender sobre os seus apegos. Né? Plutão, ele alimenta experiências de apego, porque algo no seu mapa de nascimento justifica esse apego. Tem algo no seu mapa de nascimento que mostra que você é uma pessoa que não conseguiu ainda resolver esses conflitos. Quando você chega num trânsito difícil de Plutão com a Vênus, é a hora de você resolver esses conflitos, essas dependências emocionais e afetivas que muitas vezes vêm do padrão familiar, dos relacionamentos com os pais, por exemplo, que seja exatamente assim. Sabe quando você diz assim, eu tô sempre com relacionamento, sempre o mesmo problema, sempre homens ou mulheres ciumentas, sempre relacionamentos com pessoas manipuladoras, aquela história, né? O que na sua personalidade tá fazendo com que você atraia esses relacionamentos? Isso tem muito mais a ver com aspectos no mapa de nascimento Plutão-Vênus, como foi no vídeo anterior. Mas quando você tá no trânsito, quando você tem Plutão-Vênus no mapa de nascimento e você passa por um trânsito Plutão-Vênus, é como se a gente dissesse assim, o diabo é conhecido. É como se a gente pensasse assim, é difícil, mas eu já sei que energia é essa porque eu tenho ela no meu mapa de nascimento. Quando você não tem ligação de Plutão-Vênus no seu mapa de nascimento e você passa por um trânsito de 5 anos e meio de Plutão-Vênus, você sente com um impacto maior, porque o diabo não é conhecido. Então você começa a sentir assim, esse relacionamento que quando ele começa parece que você encontrou a alma gêmea, né? Se é que isso existe, eu não acredito nisso, em alma gêmea. Mas você sente aquela empatia profunda, como se você tivesse com a pessoa para tudo que der e vier. Né? Então você sente que aquela pessoa, ela tá na tua vida com uma intensidade, você tem um apego, você tem meio que uma fascinação por aquela pessoa. E fascinação é bem Plutão. Né? Você fica tão fascinada pelaquela experiência de relacionamento, digamos que é como se você vivesse a paixão, a flor da pele. Aquele relacionamento com forte componente sexual, Plutão é um regente da sexualidade, e que favorece abusos, porque o apego ele não é bom para ninguém. Você estar apegado, você abre mão muitas vezes de quem você é. Ou então você sequestra a subjetividade do outro, através de um ciúmes, através de um controle. Eu te amo, é por isso que eu tenho ciúmes, esse papo, né? E quem cai nessa acaba entrando numa relação tóxica. Né? Então, relações tóxicas são contraídas nos trânsitos Plutão-Vênus. E se você já tem um grau de maturidade, depende também, né, do seu grau de maturidade, do seu nível de espiritualidade, ou até mesmo de vivência, né? Você pode viver um trânsito Plutão-Vênus em qualquer época da sua vida. Numa adolescência você fica mais suscetível a essas relações tóxicas, essas paixões arrebatadoras e até mesmo ao início da sexualidade. Você inicia a sua sexualidade sob a chancela de Plutão. Claro, você pode passar por um trânsito harmonioso de Plutão, mas o trânsito harmonioso de Plutão ele não está livre das suas agruras, das suas dificuldades, tá? Porque a gente está falando de Plutão. Só que você tende a passar de uma maneira mais leve. Né? De uma maneira menos intensa, você tende a ter mais consciência do terreno que você está pisando. Plutão, Vênus em trânsito, para você que é homem, uma vez que a Vênus representa as mulheres no mapa dos homens, você pode conhecer aquela mulher no qual você se sente muito atraído,
ou aquela mulher muito manipuladora, muito ciumenta, ou então você pode conhecer pessoas que estão vivendo experiências de luto, aí no caso tanto para homens quanto para mulheres. Você, tanto homem quanto mulher, pode conhecer alguém que está passando por um luto na vida dela e você conhece essa pessoa num período de luto. Ou então você está passando por um luto de um relacionamento que terminou e você está entrando agora num outro relacionamento. Você pode estar passando realmente por um luto real, né, no sentido de físico, né, um luto físico, ter perdido alguém. E alguns casos também pode acontecer de você perder, de fato, o seu companheiro ou a sua companheira, né, passar por um período realmente de luto físico. Então, assim, experiências de morte são possíveis, sim, mas veja, não é regra e é muito mais provável que você viva luto dentro das suas expectativas de relacionamento, de relacionamentos que passam por término, ou relacionamentos que se intensificam de uma maneira tal e se regeneram. Antigamente, né, a gente vê os nossos avós, no caso até bisavós, né, em que diziam assim, não, minha filha, meu filho, o seu avô ou a sua avó, a gente viveu experiências muito, muito difíceis, mas a gente aguentou, não, tivemos experiências difíceis, tenha paciência, tenha isso e aquilo. Pessoas que passaram por 5 anos e meio de Plutão Vênus, tantas vezes, até tantas vezes não, né, porque a gente não passa tantas vezes. Mas às vezes tem Plutão Marte, Plutão Vênus, Plutão relacionado com relacionamento, com casos de relacionamento, e pessoas passaram por isso que todo mundo passa na vida, e pessoas aí que ficaram. Não estou dizendo que você tem que ficar, eu estou dizendo que hoje em dia a gente tem menos tolerância para o outro, mas as culturas anteriores, né, as gerações anteriores, os relacionamentos simplesmente, eles depois que passava o período, eles se regeneravam. Ou então eles simplesmente sobreviviam. Mas no caso de Plutão, as pessoas se regeneram. Gente, se elas se mantêm no relacionamento, elas se regeneram. Ou seja, elas rompem com o relacionamento ou elas ficam no relacionamento sem ficar. Aquilo, você lembra do que aconteceu em 1960? Né? Não tem essa questão de jogar na cara do outro, que isso é uma forma de manipulação, bem típica de Plutão, né? Plutão tem isso, né? Ele dá e espera receber. Relacionamentos em que a pessoa está dando, mas ela está esperando receber. Por isso que a vingança é uma emoção relacionada a Plutão, né? Então, essas relações em que também tem uma ligação financeira muito forte, né? Plutão, regente natural da casa 8, regente de Escorpião. Casa 8 é a casa de dinheiro compartilhado. Então, com Plutão Vênus, muitas vezes, você pode lidar com questões de justiça. Eu tô falando de justiça porque são questões em que você vai reivindicar algo que lhe pertence ou algo no qual você tem direitos. Não que Plutão ou Vênus, né, propriamente lidem com a justiça, mas algo no qual você tem direitos, sociedades. É muito comum também, em trânsitos Plutão-Vênus, você ter sociedades com mulheres, né? Você ter problemas com sociedades financeiras, não estou falando de parcerias de trabalho, estou falando sociedades financeiras, e você ter também questões relacionadas com pensões, questões relacionadas com inventários, testamentos e essas questões familiares, mas que estão relacionadas a inventários, testamentos e dinheiro compartilhado. E ter problemas financeiros com mulheres também. Então, quando Plutão está com a Vênus, você tem então um aspecto curativo dos relacionamentos. Você que está vindo de um relacionamento difícil ou que está numa experiência difícil da sua vida, você conhece alguém que tem uma mão forte, um braço forte, uma energia forte, curativa, e tira você de uma dificuldade. Você diz assim, nossa, eu estava num período tão difícil, eu conheci uma pessoa tão bacana, uma pessoa tão forte, uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que me tirou de um estado emotivo, de um estado afetivo muito desagradável, e a pessoa se sente realmente muito gratificada, né? Porque os relacionamentos passam, então, por uma reviravolta, e aquilo realmente auxilia e muito. É a cura chegando através dos relacionamentos. Então, o sentido positivo de Plutão, ele representa a cura dos relacionamentos. Tá? Ele representa a cura
de uma decepção afetiva. Uma cura que vem através de uma outra pessoa. E essa cura ela também pode vir através de uma ligação meio que espiritual, né? Porque o Plutão, ele lida com questões do oculto, ele lida com questões voltadas para de querer conhecer as coisas ocultas. Você pode lidar com uma filosofia de vida, ou com algum tipo de pensamento, ou algum tipo de prática que ajuda você a se curar de abusos, né? De energias mais deletérias, mais destrutivas. Então você conhece técnicas de fortalecimento da sua autoestima, né? Uma vez que a Vênus representa também questões de estima, de autoestima, de você recuperar a sua autoestima, de você trazer vigor para a sua feminilidade, sobretudo, né? Plutão tem a ver com o poder do feminino, tem a ver com uma energia feminina de empoderamento, de fortalecimento, de busca de autonomia. Então você se cura, você se regenera. A Vênus, que é o feminino, é a beleza. Algumas pessoas até passam a trabalhar com beleza e ajudando as pessoas a resgatarem o seu poder feminino. E por último, né, trânsitos Plutão-Vênus, eles aumentam, exacerbam a energia sexual e tornam as mulheres mais vulneráveis à violência. Portanto, estejam atentas caso estejam com trânsitos Plutão-Vênus, para que vocês tenham cuidados com certos locais ou certas pessoas ou energias de pessoas potencialmente violentas, para que vocês não passem por situações altamente desagradáveis, né? Então, estejam atentas para que vocês estão com a energia mais intensa. Essa energia sexual é mais intensa, né? E trânsitos Plutão-Vênus exacerbam a energia sexual tanto de homens quanto de mulheres, né? E fazem com que os homens eles fiquem mais voltados para mulheres sexualmente potentes. Eles passam a ter uma energia, uma libido muito mais ativa. E as compulsões sexuais, elas são possíveis e frequentes em pessoas de ambos os sexos. Então estejam atentas, vocês que são mulheres, Plutão é planeta de violência, então estejam atentas para não circularem por locais potencialmente perigosos ou violentos durante esse período de 5 anos e meio. Estejam realmente atentas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Plutão em aspecto no mapa de nascimento com Marte.